Então, bora falar sobre esta nova editora de quadrinhos no Brasil. Na verdade, já são 3 títulos lançados, mas eu tive a oportunidade de ter acesso a esse material agora. Editora Taverna do Rei. É, muito bacana a iniciativa. Taverna do Rei, que originalmente é uma loja de venda de quadrinhos e que agora está com a editora própria lançando quadrinhos, é claro, é disso que a gente fala. Nós temos aqui o Ramírez Tem Que Morrer, ato 1. Trabalho aqui escrito e desenhado pelo Nicolas Petrimo. Acho que assim pronuncia, espero eu. Temos aqui o trabalho do Wildfire, Scott Snyder, Heidi Sherman e Rhonda Paterson. É um trabalho francês aqui, que é o Paul Botts. E se você quer saber detalhes sobre estes títulos, fica comigo, porque hoje eu vou falar de Paul Botts e em programas subsequentes eu vou falar dos outros 2 títulos. Fechado? Álbum muito bonito, muito bem acabado, capa dura, tá aqui Taverna do Rei, Paul Botts. Nós temos o trabalho aqui de roteiro e arte do Patrick Pruning. Pruning, acho que é assim que se pronuncia, Patrick Pruning, vou chamar de Patrick, tá bom? O Patrick escreveu e desenhou esse trabalho aqui a gente tem a lombada, né, bonitinha. Legal, achei legal o logo da Taverna do Rei, ó. E aqui a gente tem, na parte traseira, 2 coisas aqui que são muito importantes. Aliás, tudo aqui é importante. Montmartre, isso aqui também é, eu acho... Gente, por favor, tá? Pelo amor de Deus. Os linguistas estão desesperados comigo hoje. Os professores de idioma. Montmartre, verão de 1905. Esse texto aqui é muito importante para a compreensão da obra, tá? Você queria ser pintor como todo mundo e acabou sendo um ilustrador como ninguém. Olha só que interessante, hein? A rua lhe pertence, Paul Botts. Continue sendo porta-voz desses pobres moleques. É muito interessante a condução desse trabalho. Vamos dar uma olhada na arte do Patrick. Muito bonita a guarda, né? Aqui você tem o que seria um jardim, uma rua. Tem uma conexão aqui até com o final da história. Na região de Montmartre, a história se passa em 1905. E a gente vai ver aqui o trabalho do Patrick de arte, que se aproxima muito do Francisque eu tô lá de novo. Francisque Paul Botts, do próprio Paul Botts, tá? Paul Botts foi um artista. E é muito interessante a forma como foi construída esse trabalho. Olha que arte bonita. Uma arte pintada aqui, cheio de elementos muito legais. E que até certo ponto se aproxima da arte do próprio Paul Botts, tá? Bom, primeiro você precisa entender um pouquinho, rapidamente, quem foi Francisque Paul Botts. Desde muito criança queria ser artista, fugia da escola porque queria ser pintor, e aí começou a pintar ali para a imprensa no início do século XXI. Ele acaba sendo convocado para a Primeira Guerra Mundial, vai para o front, mas ele, por questões de saúde, acaba voltando bem rapidamente, se muda para Montmartre, onde vai acompanhar as vidas dos moleques, os meninos, as meninas que viviam naquele local, crianças pobres, crianças de rua, que se enfiavam um monte de confusão e tocavam a vida como podiam. Essas crianças criavam rãs, se metiam em confusão, pequenos roubos, coisas do tipo. Crianças de rua mesmo, num tempo em que uma série de novidades estavam acontecendo. Dentre elas, por exemplo, o surgimento do carro. O carro aparecia aqui e ali, mas também a própria guerra, né? Que foi realmente um grande desastre e que esteve ali na vida dos franceses de forma muito intensa, tanto a primeira quanto a segunda. Aliás, o Paul Botts foi um cara que na Segunda Guerra Mundial ele foi preso. Foi prisão domiciliar, porque ele fazia cartões nacionalistas, né, no período ali da Segunda Guerra, e quando os alemães ocupam a França, ele acaba sendo preso em domiciliar e ele morre um ano depois do fim da guerra, ele morre em 1946. Muito bem, o que acontece aqui é que o Patrick, o autor deste quadrinho, vai contar uma crônica através dessa história em quadrinhos, como se fosse o próprio Paul Botts contando, narrando esta pequena vivência ali, essa pequena experiência de um momento cotidiano. Acontece aqui que tem um sujeito que é uma espécie de um executivo imobiliário, uma coisa desse tipo, e tem um filho que é o Jean, e ele vai com esse menino, ele
briga muito com a criança, aqui a gente vê muito essa questão de pais brigando com filhos, batendo em filhos e tal, uma educação muito rígida, muito estúpida em muitos momentos, coisa da época, e aí a gente vê que o Jean acaba tendo, ele é obrigado, ele é uma criança pequena ainda, 10 anos, talvez um pouco menos até, ele é obrigado a trabalhar com o pai. E aí ele vai justamente para essa região de Montmartre e conhece as outras crianças, as crianças de rua ali, e no primeiro momento ele vai ter aquela situação de ser marcado pela sua divisão de classes ali, né? Por ser um riquinho, eles chamam o menino de burguesinho, você é um burguesinho e tal, e ameaçam o menino, diz que vão sequestrar o moleque, querem obrigá-lo a pedir dinheiro para o pai. E o garoto não pede, você percebe inclusive que a educação do Jean, a formação dele, os estudos, por mais que ele tenha muitos problemas com a escola e tudo mais, ele tem uma educação de um nível diferenciado, ele consegue perceber as coisas por um outro prisma, mas ele não tem, por exemplo, a prática, a vivência daquelas crianças, e isso vai gerando no primeiro momento aquele conflito, mas depois você vai percebendo que uma amizade vai se desenrolar entre eles, não é? E aí a gente vai vendo que eles estão lidando com uma situação muito engraçada, esse quadrinho no meio de tantas situações difíceis, crianças de rua, a guerra, que tá ali, né, circulando, ela não aparece aqui na história, mas você sabe que tem uma guerra acontecendo ali, tem uma situação tensa acontecendo, né, e também toda essa situação em casa, essas crianças apanham em casa com dificuldade, muitas vezes chegam muito próximo da penúria, de passar fome, mas há uma aventura aqui muito divertida, uma aventura que envolve essas crianças tentando fazer um verdadeiro criadouro de rãs, eles querem reproduzir rãs para vender, e também tem uma situação aqui do Jean que vai ter problemas por conta da urna funerária da sua avó que desaparece, e tem toda uma situação que beira aqui o cômico, beira não, é cômica mesmo, mas beira o ridículo, com questões de insígnias, de objetos que são muito importantes e que tem ligação com essa urna. Você vai ter que ler a história aqui para entender esses detalhes, isso vai colocar as crianças em enrascada, mas essas crianças são muito vivas, são muito espertas, e o próprio Jean mostra o seu talento para que eles consigam se livrar dessa situação. A história vai transcorrendo como se a gente tivesse realmente acompanhando, e num primeiro momento até pensei que era a infância do próprio Paul Bot, algo do tipo. Mas em determinado momento da história eu me dei conta de que ele aparece na história. O Paul Bot aparece, tem as crianças ali que gostam dele, os meninos querem aprender a pintar como ele faz, e aí você vê ele em alguns momentos. Ou seja, a história é sobre o Paul Bot, mas ele é um coadjuvante na história, ele aparece em pouquíssimos momentos, você vai acompanhar a vida das crianças. Pois é, aí é que está o grande ponto. O artista aqui, o Patrick, ele justamente utilizou de um ponto de vista do próprio Paul Bot, esse momento que o Paul Bot vive ali em Montmartre, e estava ali produzindo ilustrações dessas crianças. Inclusive, eu recomendo a você que procure, tá, o nome de Paul Bot na internet e veja as ilustrações desse artista, são ilustrações lindíssimas, ilustrações belíssimas, são imagens muito bacanas assim, e que a gente vê que inspirou muito o trabalho do Patrick aqui e seguramente inspira vários artistas até os dias atuais. Então, o que o Patrick tenta fazer aqui, e na minha opinião faz muito bem, é mostrar uma pequena aventura que tem ao mesmo tempo um peso de uma grande jornada de crianças que vão se relacionando, se descobrindo, aprendendo a negociar, aprendendo a conviver, aprendendo a reagir, aprendendo a resistir a algo que eles não aceitam, por exemplo, a ocupação de um espaço que eles entendem como seu, né? As dificuldades em casa. Então é dramático, é pesado, mas ao mesmo tempo tem uma leveza de uma grande aventura infantil, de crianças, um tipo de aventura que eu lendo fiquei com saudade de um tempo que não vivi, de uma infância que me parece muito mais interessante, divertida do que a minha própria. A infância que eu tive me parece muito mais triste, sem graça e cinza do que a infância dessas crianças de rua, que apesar de todas as dificuldades tinha também muita aventura e aprendizado. Quadrinho belamente pintado, desenhado, você tá vendo aí todos os detalhes da arte, e a história consegue trazer pra gente essa pegada de crônica mesmo, como se o artista, o Patrick, estivesse na pele do próprio Paul Bot. Para você ter uma ideia da importância do Paul Bot,
o próprio estilo de arte dele, de ilustração, acabou sendo chamado de estilo Pol Pot, é um Pol Pot, sabe, é um neologismo, né, um sobrenome que acabou virando um neologismo para se referir a esse tipo de arte, enquanto que também as crianças que foram representadas na obra do Pol Pot, esses moleques de rua, esses pivetes, também passaram a ser chamados de as crianças de Pol Pot, os meninos de Pol Pot. Isso virou realmente uma grande marca do artista, essa capacidade de observar as vivências que muitos poderiam considerar como as mais banais, mas ele via ali uma aventura, uma coisa muito grande, uma coisinha até mesmo épica em alguns momentos. Esse quadrinho, apesar de ser fininho, ele consegue carregar essa profundidade dessa crônica e nos dá essa sensação da visão do Pol Pot para produzir os seus trabalhos. Esse homem que foi certamente um homem que vivenciou a passagem de talvez 2 ou até 3 eras, no sentido de que era um homem do século XIX, então vivenciou coisas, experiências, costumes do século XIX, mas aí enfrenta uma Primeira Guerra Mundial e já no final da sua vida vai enfrentar uma Segunda Guerra Mundial, que a gente sabe que essas guerras modificaram muitas situações, vivências, circunstâncias políticas, sociais e de costumes, e a gente consegue observar esse olhar desse homem que vivenciou tantas experiências, mas que se apegou às vivências de crianças que estavam vivendo na rua, correndo para lá e para cá e tocando a vida como podiam. Belíssimo quadrinho, quadrinho fininho, lindo numa tacada só e que tem aí uma visão muito particular e uma construção de roteiro bastante própria, bastante única. Eu não me lembro de ter lido um quadrinho com essa abordagem do modo aqui como o Patrick Perring. O Patrick. Aqui é bem aqui é o Pol Pot, né? O estilo do Pol Pot, aqui as artes dele e tal. Olha só, né? E ele tem outras artes coloridas. Aqui você vê as crianças e ele. Cara, que foto sensacional. Aqui você tem a biografia dele. Olha só. E aqui alguns estudos das artes. É um quadrinho muito divertido, muito bonito, rapidinho de ler e traz aí pra gente o conhecimento desse grande artista. Ó, você tá vendo o QR Code aparecendo aí na tela? Vai lá com seu celularzinho, aponta aí, tá? Para que você possa adquirir este trabalho aqui da editora Taverna do Rei, ou você também pode conferir no link na descrição ou no comentário fixado. Até figuras que existiram aqui, tem artes aqui. Certo? Em próximos programas aí eu vou apresentar os outros 2 trabalhos lançados até agora pela editora Taverna do Rei. O primeiro que li da editora, gostei muito, hein? Belíssimo material esse trabalho aqui, Pol Pot, é uma pequena pérola. Certo? A gente se vê em breve em mais um programa do canal BB HQs. Beijo no amigo do seu coração. Tchau, tchau.